Se hoje acontecesse uma emergência na sua vida, por quanto tempo você conseguiria financeiramente se manter, por exemplo, sem o seu emprego ou num caso de doença? Responde aqui e faça essa reflexão. É isso aí, 2023 já está às portas e eu sei que nesse ano de 2022 você começou a se interessar pelo mundo dos investimentos e está muito interessado em startar sua vida financeira. E é pensando exatamente nisso que eu te falo nesse vídeo, onde começar a montar sua reserva de emergência para que daí sim você comece a investir com mais e mais seguranças. Ficou interessado? Vem! Seja muito bem-vindo, eu me chamo Igor Inocêncio, criador do canal Dinheiro Vai Trabalhar. E nesse vídeo, como você leu aí embaixo, eu vou te explicar quais são as melhores opções, na minha opinião, para que em 2023 você comece a construir a sua reserva de emergência. Mas quando a gente fala em reserva de emergência, muitos ainda têm dúvida concernente ao que vem a ser a reserva de emergência. Então vamos lá. Reserva de emergência é aquele valor que você vai destinar para imprevisto, para emergência. Eu não gosto muito dessa palavra porque eu creio que a nossa palavra tem poder. Então a gente não quer imprevistos na nossa vida, a gente não quer problemas na nossa vida, embora exista uma certeza. Nós iremos ter determinados imprevistos e problemas na nossa vida. É normal, faz parte do jogo. Porém, estar preparado, estar com essa consciência de que sim, aparecerá momentos não tão felizes, não tão programados na nossa vida, é o primeiro passo para que você entenda que eu preciso me preparar para as eventualidades que certamente acontecerão na minha vida. Não sei quando, não sei o que, mas acontecerão. É pensando exatamente nisso que nós temos a ideia de se ter uma reserva financeira, um colchão financeiro para suprir as nossas necessidades quando esses momentos vierem. Deus queira que demorem a chegar, Deus queira que talvez nunca venham, mas precisamos fazer a nossa parte, precisamos construir esse colchão financeiro. Reserva de emergência é exatamente isso. É esse valor que você vai destinar para suprir uma eventualidade na sua vida. Tendo isso em mente, qual que seria o valor perfeito, Igor, para ter na minha reserva de emergência? Vamos lá. Isso é de caso para caso. A reserva de emergência, a regra para uma reserva de emergência não está escrita em pedras. Muito pelo contrário. É necessário que você entenda a sua realidade, é necessário que você entenda as suas necessidades para daí sim colocar esse plano em prática. Então vamos lá. Digamos que você seja um funcionário público, tenha uma certa estabilidade na sua carreira. É interessante você ter uma reserva de emergência que consiga cobrir em caso de eventualidade, de alguma questão que fuja um pouco ao seu controle, de 3 a 6 meses da sua realidade financeira, de 3 a 6 meses do seu estilo de vida, inclusive contando com o seu lazer. Como assim, Igor? Vamos lá. Digamos que os seus custos fixos, as suas despesas, tudo que você gasta na infraestrutura chamada vida, para você passar o seu mês da forma que você passa hoje. Digamos que todos os seus gastos ali, incluindo alguns mimos como o seu lazer, e seja na faixa ali de R$2.000, ok? R$2.000 e eu passo o mês bem. Esse é o seu estilo de vida. Esse é o seu patamar financeiro. A reserva de emergência, então, se você aceita a ideia de ter 6 meses de reserva de emergência, você vai multiplicar 6 pelos 2.000, ou seja, R$12.000 seria a reserva de emergência adequada para que, se acontecesse alguma coisa que fugisse ao seu controle, pelo menos durante 6 meses, seria um tempo interessante para que você conseguisse reestruturar a sua vida, sobretudo a financeira. E aí eu faço a primeira pergunta desse vídeo. Se hoje acontecesse uma emergência na sua vida, por quanto tempo você conseguiria financeiramente se manter, por exemplo, sem o seu emprego ou num caso de doença? Responde aqui e faça essa reflexão. Pois bem, tendo definido então o que é e a importância da reserva de emergência,
é necessário a gente pontuar aqui quais são as principais características que a reserva de emergência precisa conter. Como assim, Igor? A minha reserva de emergência está lá nas ações. Opa! A minha reserva de emergência eu coloco tudo em fundo imobiliário. Calma, calma. Entenda a característica. Mais uma vez, nada que nós dissermos aqui está escrito em pedra. É você que tem que definir. O nosso papel aqui é te orientar até a educação financeira para tomar suas melhores decisões com independência. Então vamos lá. Se a ideia da reserva de emergência é justamente suprir uma eventualidade que nós não sabemos quando e qual será na nossa vida, é necessário então e é inteligente a gente começar a entender que a reserva de emergência precisa ter como característica principal o quê? Está num lugar confiável, está num lugar seguro. Porque se eu posso precisar a qualquer momento, imagina que a minha reserva de emergência está emprestado com alguém. Opa! E no dia que você precisar dessa reserva, realmente apertar e a pessoa não puder te devolver esse dinheiro, vai valer você ter juntado a reserva de emergência em outras mãos? Fica a dica. Uma segunda característica é, além de estar num lugar seguro e acessível que você possa pegar, precisa ter liquidez. Reserva de emergência, sobretudo, tem que ser uma aplicação no qual tenha liquidez. Igor, o que é liquidez? É a sua capacidade de transformar esse seu investimento, essa sua aplicação financeira, transformar ela em dinheiro. Você pode pegar ela a qualquer momento, entendeu? Não tem empecilho para você pegar. Igor, se eu colocar meu dinheiro, aplicar isso num investimento imobiliário, vou comprar um apartamento, tem liquidez? Me responde você, tem liquidez? Exatamente, no dia que você quiser, você consegue um comprador para aquele imóvel, o dinheiro vem para sua mão no mesmo dia? Então não tem liquidez. A sua reserva de emergência ela precisa ter liquidez. Mais uma vez, nós não sabemos quando e onde e em que momento precisaremos desse dinheiro, ele precisa estar disponível a qualquer momento. Tendo isso em mente, fazendo essas ressalvas, então você deve estar se perguntando nesse exato momento. Então, aonde, Igor, eu preciso ou seria interessante eu pensar em construir a minha reserva de emergência, tendo em mente que o 2022 está acabando, 2023 já está às portas e nós temos algo acontecendo nesse exato momento que pode e muito favorecer quem vai construir a sua reserva de emergência agora. Vem comigo que eu vou fazer o ranking dos 3 melhores lugares para se ter a reserva de emergência já em 2023. Então vamos lá, pessoal, vamos fazer o nosso ranking aqui das 3 posições aonde eu julgo ser interessante construir a sua reserva de emergência, principalmente pela atual conjuntura econômica que nós estamos vivendo. Igor, que conjuntura é essa? Olha, nós temos uma taxa Selic a 13,75. Então, nesse exato momento, mesmo optando por investimentos e locais extremamente conservadores, que é realmente o que a reserva de emergência precisa, você vai poder ter excelentes rentabilidades se pegar as dicas desse vídeo. Então vem comigo. Em terceiro lugar, para se construir a reserva de emergência, tendo em mente que a nossa taxa Selic, a nossa taxa básica de juros está em 13,75 ao ano, a gente julga ser muito interessante os CDBs. O que são CDBs? Certificado de Depósitos Bancários. Ou seja, quando você adquire um CDB na instituição bancária, você está emprestando esse dinheiro para determinada instituição ou banco. Ou seja, você está financiando as atividades daquele banco para que ele consiga emprestar dinheiro para outros clientes e a roda da economia começar e continuar a girar. Tá? Então o CDB, por que ele está em terceiro lugar no nosso ranking? O pessoal tem em mente o seguinte, CDB, ele é um investimento, mas ele tem imposto de renda ali para a pessoa física, tá? Que tem aí, vou deixar aí na tela agora aparecendo para você a tabela, e ela é uma tabela regressiva. Então, partindo do princípio que nós não sabemos quando que iremos precisar desse dinheiro, a gente tem que contar sempre com a alíquota mais elevada para não ser surpreendido negativamente. É melhor de ter uma surpresa positiva, de talvez não estar nessa faixa de
taxa, mas tudo pode acontecer. Então tenha em mente que o CDB ele tem sim um imposto de renda sobre os seus rendimentos apenas, tá? Que você auferir ao longo de determinado período, tá? E uma outra questão, observação sobre o CDB é que não aceite um CDB que pague inferior a 100% do CDI. E o CDB, CDI, o que é o CDI? O CDI é o Certificado de Depósito Interfinanceiro. O que é isso? É uma taxa praticada entre bancos. Se isso te interessa, comenta aqui que eu posso falar mais detalhadamente quando surgiu, por que originou tudo isso, tá bom? Mas não é o foco desse vídeo. Mas tenha em mente que não aceite um CDB que pague, que te remunere menos do que 100% e você vai entender quando eu te falar sobre o primeiro colocado desse ranking. Tudo bem? Segundo colocado aqui, para você começar a pensar, construir a sua reserva de emergência, é justamente ali um primo, um parente próximo, porém um pouquinho mais evoluído do que o CDB, que são as LCIs e as LCAs. O que vem a ser isso, Igor? Mais letrinhas complicadas. Calma. LCI e LCA são como se fossem ali irmãos gêmeos, tá? Só vai mudar um pouquinho a aptidão de cada um. LCI significa letra do crédito imobiliário e LCA significa letra do crédito do agronegócio. O que são esses dois instrumentos financeiros? Você continua emprestando isso para instituições financeiras, porém, o uso desse recurso que você vai emprestar, a instituição financeira pega e não pode emprestar para aquilo que ela quiser e der na telha. Ela vai fazer com esse dinheiro aquilo que ele quiser. Não é assim. A LCI, letra do crédito imobiliário, só pode ser destinada para aquisições que tenham lastros imobiliários. E da mesma forma a LCA, letra do crédito do agronegócio. Só pode esse recurso, quando você investe nesse produto, ser investido quando tem lastro de agronegócio. Então é algo mais específico. Qual é a grande vantagem da LCI ou da LCA, Igor, em relação ao CDB? É que nesses produtos não tem a incidência de imposto de renda para você, pessoa física. Ou seja, você não vai ter custo ali com os seus rendimentos. Rendeu o dinheiro, você está recebendo basicamente 100% daquilo que o banco te promete em rentabilidade. Qual que é a minha dica aqui, tá, pessoal? Não aceite uma LCI ou uma LCA com uma rentabilidade inferior a 90% do CDI, tá? Mas o CDB pagando 100%, não é melhor do que uma LCI e uma LCA pagando 90%? Não, por conta do imposto de renda, a depender do período que você vai deixar esse dinheiro, tá? Se você quiser que eu faça um vídeo explicando esse cálculo no detalhe, como você vai saber qual é o melhor investimento para cada prazo, comenta aqui, vai ser um prazer poder te ajudar nesse sentido. Tudo certinho? Então podemos revelar o nosso primeiro lugar aqui, aonde eu julgo ser melhor construir a nossa reserva de emergência, agora já em 2023, tendo todo esse cenário favorável para nós? Pois bem, dentre todas essas características que nós dissemos até agora, que compete à reserva de emergência, na minha opinião, o melhor local hoje para se colocar a reserva de emergência, começar a construir a sua reserva de emergência é no Tesouro Selic, que é um título público federal. Quando você adquire um Tesouro Selic, você está emprestando o seu dinheiro para o governo, para o Estado, para a União. Ou seja, então a gente parte do princípio de que se o governo, que é quem tem a máquina de imprimir o dinheiro, que é quem controla todo o resto, se ele não tiver condições de pagar suas obrigações, o resto que está abaixo dele está muito ruim. Então, por isso que o investimento no Tesouro Direto hoje, ele é tido como um investimento livre de risco ou de risco zero. Tá? Embora valha a pena a gente ressaltar isso com muita veemência, que não existe investimento sem risco. Mas dada toda essa estrutura, a gente pode dizer de tudo que a gente tem, o menos arriscado
venha a ser o Tesouro Selic, tá? Inclusive, você pode me perguntar, então, para reserva de emergência, eu posso colocar um outro tipo de tesouro IPCA, ou tesouro que esteja ali sendo pré-fixado? Não, nós estamos falando de reserva de emergência, nós queremos previsibilidade. Tanto o Tesouro IPCA quanto o Tesouro pré-fixado, ele tende a ter muito mais volatilidade com o passar do tempo. A gente quer o que? Previsibilidade, segurança e liquidez. Então, para reserva de emergência, apenas o Tesouro Selic. Pegou essa dica? Tá fazendo sentido para você? Pegou a lógica das coisas? Está começando a fazer sentido para você? Está interessado e vai realmente construir sua reserva já em 2023? Diz aí pra gente. Se você chegou até aqui é porque esse vídeo está sendo interessante para você e pode ser certamente para muitas outras pessoas. Ajude a fortalecer a nossa comunidade, segue o nosso canal, ative o sininho, compartilhe com alguém especial e lembre-se, dinheiro vai trabalhar, vem!